Olha o Vandeco aí, gente! Quer o Vandeco, meu povo! Olha o Vandeco aí! Olha o Vandeco aí, gente! Boa tarde, amigos do esporte. Estamos chegando mais uma vez para mais uma apresentação do Vandeco News, edição número 7 no canal do Vandeco. Lembrando a todos que ainda não se inscreveram no canal do Vandeco, façam sua inscrição, dê o seu like nos vídeos, façam comentários e divulguem para os seus amigos. É muito importante a gente aumentar o número de inscritos para poder fazer com que esse projeto se desenvolva e o nome do Esporte Clube Noroeste, Bauru Basquete, SESI Vôlei Bauru, atletismo, ciclismo, seja projetado para toda a região aqui no canal do Vandeco. Muito bem, a gente abre aqui o nosso programa de hoje trazendo as novidades, infelizmente, sobre os acontecimentos lá do terremoto na Turquia, que acabou ceifando a vida de muitos atletas, e tem um atleta que jogou no Chelsea que está desaparecido, já já eu trago essas informações, mas muito triste o acontecimento. Nós já tínhamos noticiado a morte de um casal que jogam voleibol na Turquia, a esposa e o marido, ambos que jogam o voleibol lá na Turquia, e agora chega essa notícia do desaparecimento desse atleta que jogou no Chelsea. Então a gente torce para que ele seja encontrado e a gente tenha notícias positivas com relação a isso. É o Christian Azul. Ele está desaparecido já há alguns dias do terremoto da Turquia. Quem é esse atleta? Ele é um jogador ganês que está desaparecido após o terremoto que atingiu a Turquia. Pavimentou boa parte de sua carreira no futebol inglês e atualmente defende o Hatayspor. O meio atacante defendeu a seleção de Gana e atuou na Copa do Mundo 2014. Fora dos campos, é embaixador de projetos sociais. Então, além do futebol, ele tem um projeto social muito bacana para ajudar a comunidade carente de Gana. Atsu tem 31 anos, marcou o gol da vitória de 1-0 do Hatayspor sobre o Kasimpasa anteontem pelo Campeonato Turco. Ele balançou a rede em cobrança de falta já nos acréscimos do jogo e celebrou nas redes sociais. É muito triste, a gente torce para que ele seja encontrado, e me parece também que um dirigente do Hatayspor está desaparecido e as autoridades estão à busca desse dirigente do Hatayspor, e o prédio que ele residia também desabou. Então, nós já temos um número elevado de vítimas nesse terremoto. A gente pede a Deus para que coloque as suas mãos sobre o sul da Turquia e o norte da Síria, para que a gente possa minimizar o impacto dessas mortes e aqueles que forem encontrados ainda possam ser salvos. Voltando para o mundo aqui nosso, trazendo mais alegria, ontem aconteceu a primeira partida do Flamengo pelo Mundial de Clubes, né? E o Flamengo, que já esperava enfrentar o Real Madrid na final do Campeonato Mundial de Clubes, acabou sendo surpreendido pelo Al Hilal. A maioria das pessoas aí fazendo milhares de memes. Eu mesmo coloquei aqui no nosso canal o meme do cheirinho, né? Que o Flamengo, o cheirinho rubro-negro. E também coloquei o meme do Vitor Pereira, que ele disse que a sogra dele piorou. Então, eu só queria colocar aqui a minha opinião.
Eu sei que o propósito desse canal é enaltecer o esporte de Bauru, mas a gente não pode deixar essa situação passar sem dar uma brincada, sem dar uma cornetada, né? O que fizeram com o Dorival Júnior não foi legal. Dorival Júnior tinha vencido a Copa Libertadores de América e também a Copa do Brasil, e inesperadamente foi desligado, e o Flamengo, no ato antiprofissional, procurou o Vitor Pereira, que estava empregado no Corinthians, e esse mesmo Vitor Pereira, que mentiu descaradamente na imprensa, falando que a sua sogra estava doente, já tinha até acertado um pré-contrato com o Flamengo. As coisas não acontecem impunemente. Ele já foi punido na derrota da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, na derrota por 4-3, e agora a vergonha maior para a nação rubro-negra é a derrota para Al Hilal lá no Marrocos. E assim, foi o acaso que aconteceu esse jogo. Não, a vitória do Al Hilal foi uma vitória construída, um time muito bem montado, tem o Marega, tem o argentino no meio, a defesa muito bem postada. Então o time tocou a bola quando vencia por 2-0, literalmente colocou o Flamengo na roda, a torcida ensaiou alguns gritos de olé, e assim, para delírio dos paulistas, né, essa empáfia, essa arrogância do Flamengo, que já pensava no jogo contra o Real Madrid. Tem um vídeo aí do Brás, diretor de futebol do Flamengo, dizendo que Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. Pode ser que aconteça se o Real Madrid não passar no jogo de hoje, mas eu acho que sinceramente o Real deve passar, deve fazer a final, e o Flamengo vai continuar esperando o Real Madrid. Futebol é assim, quando a gente comete injustiças, elas não ficam impunes. O desligamento do Dorival Júnior, que fez um excelente trabalho no Flamengo, que recuperou o time, botou ordem na casa, levou o Flamengo a 2 títulos, depois do nada foi desligado. Então é isso que acontece. O Flamengo, como super time, acabou cometendo 2 pênaltis bem marcados pela arbitragem, muita chorada. É incrível o Vitor Pereira vir na coletiva e colocar a culpa na arbitragem. A culpa foi dele, a culpa foi dos jogadores, da diretoria, a culpa foi dele que não soube armar o time. E depois, um time também não fica impune quando tira de campo De Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele acabou com a construção do Flamengo. No final do jogo era só chuveiro dentro da área. O time do Al Hilal mostrou para o Flamengo como que se toca, como toca a bola, e ganhou o jogo e mereceu vencer. E mais, 3-2 não espelhou o que foi o resultado. O jogo poderia ter sido muito mais. É isso então. A gente começa agora, voltando à nossa rotina, falando das curiosidades do futebol. Eu não poderia deixar passar essa situação do Flamengo, né? E nós trouxemos já duas grandes curiosidades, aí 3 aliás, sobre a trave, sobre a medida do campo, ontem sobre os cartões, e hoje a gente fala qual o maior público da história do futebol. Ele foi em 1969, mais precisamente no dia 31 de agosto de 1969, no estádio jornalista Mário Filho, Maracanã, numa partida da eliminatória para a Copa de 70 entre Brasil e Paraguai. Mais de 183 mil pagantes, precisamente 183.341 pagantes. Eu disse 183.341 pagantes. O Maracanã lotado, obviamente que o Maracanã tinha outra formatação, não tinha cadeiras, os lugares não eram marcados, e era comum você ter públicos acima de 100 mil pagantes no Maracanã. A decisão mesmo do Brasileiro de 83, entre Flamengo e Santos, tinha mais de 130 mil pessoas no Maracanã. O Brasil, que venceu esse jogo por 1-0 no Maracanã, formou e venceu com Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Campos, Piazza e Rildo, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé, Edu. Então essa seleção depois foi alterada para a Copa de 70, né?
e que acabou sagrando-se campeão e ganhando o tricampeonato e a taça Gilles Rimet em definitivo, acabou nesse dia com um público de 183.341, incrível. Hoje o máximo que a gente consegue aí num grande jogo na Europa é 70 mil pessoas. Então é uma loucura um público desse, mas foi contabilizado esse número e o Brasil venceu, e esse dado entrou para a história do futebol e veio hoje aqui para as nossas curiosidades do futebol. Então, isso colocado, vamos falar um pouco de Série A2. Hoje nós temos um jogo importantíssimo aqui na cidade de Bauru, entre o Noroeste e o Lemense, um jogo importante para o Esporte Clube Noroeste, que vem numa campanha de recuperação com 3 vitórias e um empate, na gestão 2 vitórias e um empate na gestão do Moisés Egert. Noroeste que fez um treino de reposicionamento no dia de ontem, na segunda-feira, e nós teremos nesse jogo, um jogo histórico com o Jonathan Paulista completando 100 jogos. Então o técnico Moisés está muito confiante na vitória e o Noroeste vai enfrentar uma das piores defesas do campeonato, né? E provavelmente vai para cima com provavelmente um ataque com 3 jogadores, vai com 3 jogadores no ataque. O provável time de hoje: Pablo, Maicon, Luizão, Vinícius Santana e Carlinhos, Diego Maia, Jonathan Paulista e Emerson, João Egito, Carlão e Luiz Thiago. O Lemense, que vem de derrota em casa para a Portuguesa Santista, vai de Kaique, Nicolas Paiva, Gabriel Caran, Wesley e Gomes, Geandro, Flávio, Valdívia e Pablo, Douglas e Léo Souza, do técnico Fael Júnior. Esperamos uma vitória do Noroeste, esperamos também um grande público. Os ingressos estão à venda nos pontos tradicionais e também lá na sede da torcida Sangue Rubro, em frente ao estádio Alfredo de Castilho, até às 16h30. O Pavanello estará de plantão com a maquininha, recebendo os torcedores para comprar o ingresso antecipadamente, para evitar aquele tumulto que eu acredito hoje, devido ao movimento que foi feito pela diretoria e o departamento de marketing do Noroeste, na pessoa do Bruno. Nós teremos um público legal nesse dia, nesse jogo entre Esporte Clube Noroeste e também o Lemense. Ok? Então este confronto é considerado decisivo para o Alvirrubro. O Noroeste é o 7º colocado com 10 pontos, para poder seguir na briga pela classificação. Esta é a 2ª temporada do Lemense, que foi ressuscitado, entre aspas, em uma parceria com o Atibaia, que por sua vez deixou de existir. O Atibaia, que até bem pouco tempo atrás acabou jogando até com o Noroeste aqui e lá, nós até fomos lá. O Noroeste volta a campo na noite desta quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Lemense do estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 8ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Este confronto é considerado decisivo para o Alvirrubro, 7º colocado com 10 pontos, e seguir na briga pela classificação para o G8. Para o Lemense, com 6 pontos, o objetivo imediato é fugir da 13ª e desconfortável posição, 2 degraus acima da zona de rebaixamento. Esta é a 2ª temporada do clube que, repito, foi ressuscitado em uma parceria com a Atibaia, que por sua vez deixou de existir. A consolidação, palavra complicada, trava-língua. O técnico Moisés Egert disse o seguinte, entre aspas para o Moisés: tenho conversado muito com os jogadores e não permitimos aceitar um resultado que não seja positivo. Dos últimos 9 pontos fizemos 7 e entendemos que isso é aceitável. Vamos receber o Lemense em nossa casa e uma vitória é importante para a consolidação no G8, comentou o treinador nesta terça-feira. O elenco pode ter reforços, atletas voltando do departamento de fisioterapia do clube, mas como de costume, a escalação
não é revelada pelo Alvirrubro. O técnico nordestino Moisés Herbert está invicto desde que assumiu o time. Em 3 rodadas foram 2 vitórias e um empate, sendo apenas um confronto em casa e 2 fora de casa. Times conhecidos. O adversário terá na beira do campo o Fael Júnior, que enfrentou o Norusca 2 vezes na pré-temporada, quando ainda era técnico da Matonense, na Série A3, que agora é dirigida pelo nosso amigo Luiz Carlos Martins, partida em que ambos os treinadores se conheceram por diversos trabalhos na divisão. O Lemense tem uma história peculiar. Até novembro de 2021, o time estava extinto e fundiu-se em uma parceria com o CNPJ em inscrição estadual do Atibaia, ficando com a chancela da Série A2 em 2022. Então vamos dizer o seguinte, em termos de tradução, desculpe o pessoal de Lemense, uma cidade muito gostosa, já estive lá até no estádio de Lemense uma vez assistindo um jogo da Copa São Paulo, mas o Lemense não tem história, não tem camisa no cenário esportivo paulista. Então a fusão com o Atibaia colocou o time nessa situação. Bom, ambos os clubes estão atentos para a pontuação de corte na divisão, com base nas edições de 2020, 2021 e 2022 da Série A2. Para obter a vaga entre os 8 melhores é necessário fazer, no mínimo, 22 pontos, segundo o site Futebol Paulista. Já para se manter nessa divisão em 2024, são precisos pelo menos 15 pontos. Restam 16 pontos em disputa nessas próximas 8 rodadas. É lógico que o Noroeste olha para o G8, já está, inclusive, em 7º lugar, se classificar para participar do octogonal final. Os ingressos, todos pagam meia entrada, seja antecipado na hora do jogo, os ingressos custam R$20 para a arquibancada central ou lateral. Cadeira coberta R$50 e o setor da tribuna, mais próximo do gramado, tem um valor de R$80. Já assisti jogo de lá, hein? No Campeonato Amador é muito legal quem tiver 80 pratas, o que não é fácil, comprar um ingresso nesse camarote. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita, adquirindo antecipado o torcedor evita filas. Foi o que eu falei. Sangue Rubro, quadra 12 da Venceslau, em Brás, em frente ao estádio. O Pavarelo está lá de plantão, desde cedo, esperando a presença de vocês para a compra do ingresso. Ok? Hoje nós não vamos falar de Bauru Basquete, mas nós vamos falar de basquete, mas da NBA. Ontem um dia histórico para o basquetebol. LeBron James, o astro do basquetebol americano, atingiu o recorde de pontos na história do basquete, ultrapassando o Kareem Abdul-Jabbar. LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar e se torna o maior cestinha da história da NBA. O astro já era o maior pontuador da liga, mas ainda não tinha o recorde em temporadas regulares. A NBA tem um novo líder de pontos em sua história. Nesta terça-feira, dia 7, em partida dos Los Angeles Lakers contra o Oklahoma City Thunder, LeBron James ultrapassou o lendário pivô Kareem Abdul-Jabbar, estrela da liga entre os anos de 70 e 80, se tornou o maior cestinha da história, considerando-se apenas pontos na temporada regular, com, pasmem, nada mais, nada menos que 31.390 pontos. O cara é fera. Eu que já vi várias figuras do basquete americano na televisão jogar, entre eles Michael Jordan, realmente LeBron James é uma figura de destaque na NBA. Registrando a média dele foi 30 pontos por jogo nessa temporada. James precisava de 36 para superar Kareem, autor de 38.352 pontos, que perdurava por, pasmem, o recorde do Kareem, 34 anos. Aí chegou o LeBron James, né? O Kareem tinha esse recorde desde 23 de abril de 89 e assumiu a ponta do ranking em 84, quando superou o Wilt Chamberlain na divisão. A marca de LeBron foi atingida a 10.9 segundos do fim do terceiro quarto, com um belo fadeaway, sua marca registrada. Realmente, o LeBron é uma figura de destaque. Hoje também não vamos falar sobre SESI Vôlei Bauru. Amanhã a gente vem
com as notícias do Bauru Basquete, no jogaço de sábado às 15 horas, no ginásio Cláudio Amantini, contra o Paulistano pelo NBB. E sexta-feira, o SESI Vôlei Bauru enfrenta o Barueri às 18 horas no ginásio Paulo Scaff. Então, antecipem a compra dos ingressos, como também torcedores do Esporte Clube Noroeste, antecipem a compra do seu ingresso hoje. Vai lá na Sangue Rubro, quadra 12 da Vencedor Brás, procura o Pavanelli, já está com a maquininha, imprime o ingresso na hora e você pode chegar mais tranquilamente para assistir esse jogo. Para finalizar, queria aqui mostrar o livro do meu amigo Sinuê Daniel Preto, professor Sinuê, Se Meu Norusca Falasse, um livro muito legal que conta a trajetória do Sinuê como torcedor, como fundador da torcida, que hoje praticamente não atua, a torcida Norusca Caipira. Eu agradeço ao professor Sinuê, ele faz uma citação minha 3 vezes desse livro. A gente construiu uma amizade desde 1978, quando estudamos junto lá no Colégio Técnico da Instituição Toledo de Ensino. E tudo, é sempre bom divulgar material daqueles que colocam o nome do Noroeste em evidência. Sinuê está fazendo isso. Eu estou catalogando também material. Provavelmente o ano que vem eu devo estar vindo também com o lançamento do meu livro, contando as histórias na Sangue Rubro, Esporte Clube Noroeste, mas também a minha história no futebol amador, nas peladas por aí. Enfim, tem já um grande material catalogado. O ano que vem o meu livro deve ser lançado. Agradeço a todos por mais esta edição. Agradeço a Deus por mais essa edição do Vandeco News. E dizendo que a gente ontem, com a ajuda do Elvis Ferreira lá de Agudos, que preparou uma edição muito legal, um clipe de entrada para o nosso programa, para o Vandeco News. A partir de hoje a gente entra com um material gráfico, um clipe de entrada muito legal, que ele antecede o vídeo. E agradeço demais ao Elvis pelo esforço. Ele fez esse trabalho extremamente profissional, free, zero custo para o canal do Vandeco. E eu serei eternamente grato ao Elvis Ferreira por essa ajuda e para melhorar a visibilidade, a qualidade visual do nosso canal. Um abraço a todos então, e amanhã a gente volta com mais uma edição do Vandeco News.